Diaspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diaspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diaspora Spot, o podcast da Diaspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas que estão espalhadas pela diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Sydney, na Austrália. Foi lá que viveu durante 9 anos a Joana Feiteira, é natural de Oliveira do Hospital e é diretora de Marketing e Comunicação da Transdev. Bem-vinda, Joana. Obrigada, Marta. Como é que surgiu a Austrália no seu percurso? Então, a Austrália surgiu em 2015. Eu estava já há algum tempo, tinha o bichinho de querer ir para fora de Portugal, para ter uma experiência internacional, queria melhorar o meu inglês e, na altura, a verdade é que estava a tentar ir para um país aqui mais próximo, na Europa. Entretanto, tive aqui um bocadinho uma oportunidade que acabou por ser o amor a levar-me para a Austrália. Na altura conheci um rapaz que depois veio a ser o meu namorado. Ele teve uma oportunidade para ir para a Austrália, nós conhecíamos há relativamente pouco tempo. eh, e eu tentei aqui fazer alguma pesquisa e a verdade é que encontrei um visto, que é o Work and Holiday Visa, que existe para portugueses. Existia na altura desde 2014, portanto era o segundo ano que estava aberto para portugueses. E eu acho que me enchi ali um bocadinho de coragem, tentei ir atrás de um sonho que era morar fora. Nunca pensei em ir para a Austrália, nunca pensei em ir para outro lado do mundo, Lá do mas mundo. sim, literalmente. Mas a verdade é que, pensei: "O que é o pior que me pode acontecer?". Eu tinha poupanças, não eram muitas, mas, meti algum dinheiro de parte que era para me garantir que, se tudo corresse mal, o pior que me poderia acontecer era: "Ok, eu tive uma experiência do outro lado do mundo, mesmo que tivesse sido por pouco tempo, tinha o dinheiro para o bilhete de regresso e, obviamente, talvez teria de voltar a procurar outro trabalho", que na altura trabalhava em Portugal. Entretanto, a empresa para a qual trabalhava e que atualmente voltei agora a trabalhar também, permitiu-me ir durante 6 meses ali quase como uma licença sem vencimento, então eu aí pensei: "Ok, eu não tenho mesmo nada a perder", e fui. São as principais dificuldades? Chegando Na ao Austrália. outro lado do mundo. Sim, então, a minha primeira dificuldade, sinceramente, foi o jet lag, porque não é mito. Eu basicamente cheguei lá e eu fiz de noite dia e de dia noite. Então eu falava com a minha família e com os meus amigos durante a noite lá e depois durante o dia dormia. Ao terceiro dia, quando já estava ali com o sono um bocadinho mais e os hábitos um bocadinho mais equilibrados, encontrei trabalho no meu terceiro dia, num restaurante, curiosamente num restaurante português, e comecei a trabalhar num restaurante. Era a primeira vez que trabalhava num restaurante a servir às mesas, e a minha principal, não diria dificuldade, mas aqui foi algo que eu tinha muito receio, que era: eu vou para o outro lado do mundo, lá está, as poupanças não eram assim tão grandes, eu também não queria estar a pedir depois ajuda aos pais, o que quer que fosse, então a minha prioridade era: eu quero pagar contas, eu preciso pagar contas. Então, a primeira prioridade é encontrar trabalho. Foi essa a minha prioridade, tive a sorte de encontrar esse trabalho e depois desse seguiram-se muitos outros, então o meu maior desafio, que era: eu preciso pagar contas, foi logo ali, tiquei logo a box, não é? Ali logo naquela semana. Depois, a nível de adaptação, sinceramente e talvez contrariamente à experiência talvez de outras pessoas, ou de muitos amigos meus, eu tive bastante facilidade de me adaptar. Claro que há a saudade, de casa, do nosso país, da nossa língua, da família, dos amigos, da nossa comida, mas ainda assim, eu tive muita facilidade ao adaptar-me. Sou uma pessoa mais ou menos sociável, que crio, penso eu, relações facilmente com as pessoas, então aquilo que normalmente é uma dificuldade para muitas pessoas, sinceramente não posso dizer que para mim foi. Acho que tive alguma sorte nesse sentido. E o inglês? É sempre assim, o inglês australiano é sempre assim é mais fechado. Foi difícil?
o inglês australiano não é o inglês que nós estamos habituados. Eu quando fui para a Austrália achava, pensava eu que tinha algumas bases de inglês, mas a verdade é que o sotaque é completamente diferente àquilo que nós estamos habituados, não é o British de que nós estamos habituados em Inglaterra, também não é o americano que nós estamos habituados às músicas e aos filmes, e aí foi sim um problema, entender, fazer-me entender também. Eu acho que até mais entender do que fazer-me entender, porque nós portugueses temos também somos um bocadinho italianos às vezes e gesticulamos muito e acho que conseguimos exprimir também, mas ali a maior dificuldade foi efetivamente às vezes entender. Claro que eu tive ali vários trabalhos, principalmente no início, houve uma altura da minha vida que tive 4 empregos simultaneamente, durante vários meses, e então eu tinha um caderninho onde não só apontava as coisas que estava a aprender, porque os trabalhos eram todos muito diferentes uns dos outros, então eu apontava as coisas que tinha que aprender e apontava também as palavras que eu às vezes não sabia ou não entendia. E depois ia para casa à noite e ia para o computador ou para o telemóvel, ok, pronunciaram isto assim, o que é que isto quer dizer? E muitas das vezes ficava a olhar para os meus colegas quando alguém pedia alguma coisa e eu tentava ficar quieta, ok, eles foram buscar aquilo, ok, então já sei, eu lembro-me dos cabides. Eu não sabia que se dizia hangers, e a forma como eles disseram hangers, e eu, não faço ideia o que isso é. E eu vi as minhas colegas irem buscar os cabides e eu, ok, é cabides. E depois eu anotava como achava que se pronunciava, e depois ia aprender também em casa, pronto, então era ali aprender sobre o trabalho e sobre a língua ao mesmo tempo. E Como é que processo engraçado. como é que são os australianos? Ok, os australianos. Primeiro, eu cheguei a Sydney, foi onde tive, passei um bocadinho por toda a Austrália, mas a minha base sempre foi Sydney. E Sydney, toda a Austrália em si, mas principalmente Sydney, é muito multicultural. Portanto, nós aterramos pela primeira vez em Sydney e não vemos australianos. Portanto, Sydney tem pessoas de toda a parte do mundo, principalmente tem muitos asiáticos, portanto, nós parece que estamos mesmo literalmente ali a aterrar na Ásia. E depois eu olhava e aquela ideia que nos vendem dos australianos, na altura lembro-me dos meus pais, do Crocodilo Dundee e tudo mais, daqueles filmes mais antigos, eu pensava, isto não é a Austrália que nos vendem na Europa. E, mas porquê? Porque realmente há pessoas de todo o mundo, de toda a parte. Para conhecermos já australianos, temos que sair um bocadinho dos grandes centros urbanos, e mesmo assim não são talvez mesmo australianos, porque a Austrália é um país muito recente, tem 200 e qualquer coisa anos, foi criado muito com os prisioneiros que vinham de Inglaterra e, eh, a verdade é que quem é de lá são os aborígenes, que são o povo indígena da Austrália, ou seja, a verdade é que para quem está na Austrália, depois, para além dos aborígenes, todas as outras culturas não são australianos, ou seja, são australianos sim, mas que vieram de toda a parte, todo o mundo. Agora, claro que quem já está ali há muitos anos, não é, e que já vem principalmente de origem inglesa, são pessoas simpáticas, são acolhedoras, hum, têm um equilíbrio muito grande a nível de trabalho, e vida pessoal, E alguma portanto qualidade de vida? têm muita qualidade de vida, sim. Eles privilegiam muito o trabalho de segunda à sexta-feira e não fim de semana. Os trabalhos de fim de semana que são mais bem pagos normalmente, ficam muito para os imigrantes mais, recentes, porque lá está, é quem quer fazer dinheiro, lá está, para pagar também contas, mas, porque eles próprios querem muito dedicar o fim de semana à família, fazer um barbecue na praia, eles gostam muito disso. Os horários de trabalho são muito diferentes dos nossos aqui em Portugal. Eles começam normalmente o dia muito mais cedo, mas depois também acabam muito mais cedo. Por exemplo, para mulheres, principalmente mulheres que têm filhos pequenos, há uma flexibilidade enorme a nível de horários. As escolas normalmente lá terminam às 3 da tarde, portanto, às 3 da tarde, as mães que estão a trabalhar, que são muitas, já estão fora do trabalho para irem buscar os filhos à escola. Portanto, há aqui um equilíbrio muito grande a nível entre vida pessoal e profissional. Mas eu tive a sorte sempre de ter muitos amigos de toda a parte e também australianos, e sempre fui muito bem recebida, sendo que a experiência que muitos dos meus amigos têm, seja portugueses ou de outras nacionalidades, com australianos, sempre foi um bocadinho
que é difícil fazer amizades com eles, porque eles têm os grupos, como nós também temos em Portugal, os Como grupos. também temos quando imigramos e acabamos em algumas comunidades por viver muito também em função, em prol desta comunidade. Da comunidade, exatamente. Eles têm, porque é normal, porque eles nasceram ali, cresceram ali, eles têm os amigos do jardim de infância, da escola, do liceu, da universidade, e algo que a Austrália tem é, há muitas pessoas todos os dias a chegar, mas há muitas pessoas todos os dias a sair. E obviamente criar amizade muitas das vezes com imigrantes, tem aquela parte menos boa que as pessoas depois vão. Então eu acho que eles também se protegem um bocadinho e têm o grupo deles, a família, os amigos, e às vezes acaba por ser um bocadinho mais difícil de entrar nesse grupo. Ou seja, o primeiro contacto é que são extremamente simpáticos, são muito polite, são respeitosos, não é? Politicamente corretos, muito também que vem dos ingleses. Mas depois, para entrarmos efetivamente no grupo, no círculo de amigos, é um bocadinho mais complicado, mas eu acho que eles também fazem isso para se protegerem um bocadinho, porque à partida sabem, porque depois há a questão dos vistos, não é? Que é muito complicado uma pessoa ter um visto para trabalhar, para ficar, e eles já sabem que à partida aquela pessoa poderá ter que ir embora e talvez para evitar aí algum sofrimento, é um bocadinho mais complicado entrar no círculo de amigos. Já disse que começou por trabalhar num restaurante português, que chegou a épocas em que teve vários empregos, mas a Joana acabou por chegar a uma daquelas que é uma das maiores empresas de transportes de Sydney. Como é que isso aconteceu? Então, com muito trabalho, alguma sorte, acho eu, mas quando a sorte ou quando a oportunidade chegou, eu acho que também tive pronta para ela, não é? Hum, eu tive vários trabalhos. Entretanto, eu tive um trabalho, há muito na Austrália, os trabalhos como nós temos aqui, o normal, o tempo inteiro. Há muito também trabalho que nós também já temos muito em Portugal de part-time, mas existe o casual job, ou seja, que nós não temos muito ainda, penso eu, aqui em Portugal, mas basicamente é alguém que faz só algumas horas. Não tem direito a férias e é só pago por horas. Hum, e na altura eu tive a oportunidade de, trabalhar, na Transdev, que eu já tinha trabalhado durante 3 anos em Portugal. A Transdev está atualmente em 19 países, um deles também a Austrália, e eu fiz um trabalho deles, lá está, apenas umas horas. Foi na altura que eu tive 4 trabalhos, então eu tive que fazer o horário das 4h30 da manhã. Começava às 4h45 da manhã, porque era o único que conseguia encaixar no resto do meu dia inteiro. E dos Hum, outros trabalhos? e os outros trabalhos todos, eu tinha dias muito longos, e a verdade é que aquele trabalho permitiu-me ter ali uma abertura novamente com a empresa. Tive aquele trabalho, aquilo passou, entretanto fui trabalhar para o consulado de Portugal em Sydney, e quando estava lá há poucos meses, eu tive um colega meu, que hoje é meu colega aqui novamente em Portugal. Eu tinha trabalhado com ele, ele tinha ido à Austrália, eh, pela empresa, e falou efetivamente com a empresa sobre mim: "Porque é que vocês não falam com a Joana? A Joana já fez isso em Portugal, ela podia ajudar-vos aqui". E eles perguntaram: "Mas quem é a Joana?". E pronto, e a verdade é que eles contactaram-me, eu fiz a minha entrevista de trabalho na minha hora de almoço, enquanto estava a trabalhar no consulado de Portugal, dentro do Starbucks, na minha hora de almoço. Foi aí que me entrevistaram e pronto, acho que a entrevista correu bem, eles ofereceram-me um trabalho e aí despedi-me aí então aí do consulado e voltei a trabalhar na empresa onde eu já tinha trabalhado em Portugal. Eles tinham boas referências de mim também e ofereceram-me um trabalho na parte dos autocarros. Fiquei aí responsável pelo departamento comercial, coordenar a equipa comercial, que foi um grande desafio, porque foi ter que coordenar uma equipa em que todas as pessoas eram australianas, em que eram todas mais velhas do que eu era a única imigrante, então foi um desafio muito grande, principalmente pessoal, ou seja, não, não é que fui má, não fui bem acolhida. Hum, as pessoas talvez estavam ali com algumas reticências, mas no geral foi bastante bem acolhida. Mas eu acho que eu não tinha a confiança em mim própria de poder fazer aquele trabalho. E até porque lá está o meu sotaque, não é? Falar inglês, o sotaque, às vezes algum erro que eu dizia, algo que cometia a falar. Mas o facto de ser imigrante sentiu que o desafio era maior ou
eu senti que tinha que provar mais, até porque as próprias pessoas, não todas, mas algumas pessoas da equipa, o que pensaram, tinha uma pessoa que fiquei a coordenar, tinha 16 anos de casa, era bastante, tinha mais 20 anos do que eu e: "Ok, o que é que tu vens para aqui ensinar-me? Tu que não, ou seja, és muito mais nova, talvez não tens a experiência necessária, tens um sotaque, portanto", mas eu não sei até que ponto é que aquilo era do lado de lá ou era só da minha cabeça e eram inseguranças também da minha parte, mas senti que tinha que provar, mais. Correu bem, tive alguns momentos bastante difíceis. Eu lembro na minha segunda semana, de ir para casa, eu só chorava e eu disse: "Eu nunca mais volto, isto não vai correr bem". E pronto, e são momentos que são que ficam connosco e que, para quem está a 18.000 quilómetros de distância, sem, apoio, sem uma rede de amigos, sem família, fica um bocadinho como naquele momento. Eu até já não tinha namorado também, portanto estava literalmente sozinha e obviamente começamos a pensar: "O que é que eu estou aqui a fazer?". Eu lembro-me que, lá está, tive esses momentos, mesmo quando estava no restaurante, sabia que havia do lado de cá de Portugal, de quem tinha ficado, algumas críticas que é: "Mas tu aqui eras doutora", porque nós temos, ainda muito, acho que cada vez menos, mas, falamos muito aqui, damos muito ênfase e muita importância às posições, às funções, e quem tem uma licenciatura é doutor ou um mestrado. Hum, e agora vais para aí servir às mesas, não é? Não, as pessoas não entendiam. E às vezes, por mais que eu não quisesse ouvir essa vozinha, às vezes vem aqueles momentos que eu começo: "Ok, talvez tenha razão, o que é que eu estou aqui a fazer?". Mas pronto, acho que foram momentos em que aprendi muito, em que aprendi a ser muito resiliente, a ser muito persistente, a acreditar no meu valor, e se me tinham dado uma oportunidade ali, ok, eu não vou desperdiçá-la e vou dar o meu melhor, e se o meu melhor não for o suficiente, pois que sejam eles a julgar, que não tenha que ser eu. Hum, Falou dessa questão de em Portugal haver muito esta questão dos doutores, na Austrália não é assim? De todo, de todo. Não há, até porque eu acho que o próprio inglês, a língua inglesa já ajuda, porque temos aqui muito, nós temos o tu e o você, em inglês é tudo you, portanto a proximidade logo por aí da língua por si só é muito mais próxima, não é? É mais fácil. Hum, não há engenheiros, não há doutores, não há senhor, sir, não há nada, é o primeiro nome e está tudo bem. E os australianos têm uma cultura muito de beber também, por acaso eu não sou de beber, mas é muito normal as pessoas trabalharem e no final do dia vão todos para o pub beber uma cerveja. E não há, distinção entre o CEO da empresa para quem trabalha no frontline, portanto não há, é tudo o mesmo grupo. Eu, por exemplo, estava a Isso é gerir. importante. É isso, nessa relação, considero isso importante. Considero muito importante, e eu acho que me encontrei muito na Austrália, porque sempre fui muito assim. Eu acho que desde sempre tive sempre muito esse comportamento em mim, de proximidade com as pessoas, e então encontrei-me muito. E eu acho que até, eu fui para a Austrália com 28 anos e acho que me lembro de alguns momentos, em que pensei: "Ok, é ok ser assim, não há problema". Eu achava às vezes que era um bocadinho diferente ou que era demasiado, era too much, eu era too much. E quando cheguei à Austrália e principalmente quando quando fui liderada por CEOs, por líderes, por managers, hum, que eram CEOs de uma empresa grande e que tinham uma proximidade muito grande com um motorista, por exemplo, com alguém que ajuda alguém, uma pessoa nas plataformas do metro, dos autocarros, dos barcos, e o CEO sabia o nome daquela pessoa. E talvez sabe o nome da esposa daquela pessoa e os filhos, e pergunta como é que estão os filhos e como é que corre a escola. E eu comecei, ok, posso ser assim, não tem que haver, a Joana que vem trabalhar é a mesma Joana que vai para casa também, não tem que colocar uma máscara, tentar ser uma pessoa séria que não sou, uma pessoa que mantém uma distância que eu não quero manter. E eu acho que me encontrei muito e acho que foi muito importante para mim, ter, essa perspectiva e ver com os meus olhos e sentir isso, é ok ser assim. Então eles têm muito isso e, na minha opinião, só têm a ganhar, porque ganha-se muito mais confiança com as pessoas, e quando temos confiança, mesmo numa organização, e apesar de ser uma organização e estamos aqui efetivamente para trabalhar,
A confiança que se ganha, hum, é give and take, não é? Portanto, eu dou, mas também recebo, e acho que há um compromisso muito maior com as pessoas quando existe essa confiança, quando existe essa proximidade. A próxima vez que eu vou falar, por exemplo, com um motorista, eu não vou falar com o motorista, eu vou falar com o Manuel, com o Joaquim, eu conheço, e então cria-se ali uma relação que é, obviamente é profissional também, mas o trato pode ser, eu não quero dizer respeito, porque obviamente eu acho que nós aqui também em Portugal também o fazemos com respeito, mas há ali uma ligação que é mais fácil de manter com as pessoas e que eu acho que é muito mais proveitosa para ambas as partes. Acabou por receber uma bolsa de estudos em liderança pela Transport Women Australia, a entidade que apoia as mulheres no setor dos transportes. Foi também finalista nos Women in Industry Awards, na categoria de excelência de transportes. Isto também foi, de alguma maneira, importante neste percurso que já descreveu de resiliência, um imigrante num país do outro lado do mundo. Sim, eu agora não estava à espera disso, que eu fiquei aqui. Hum, sim, foi muito ai meu Deus, peço desculpa. Foi muito importante porque, nós às vezes esquecemos destes momentos, não é? Por isso é que depois nós não estamos à espera deles. Hum, Foi muito importante por fatores que já falei, que já referi. Primeiro, o facto de ser mulher num setor que tradicionalmente É ainda está jovem. muito ligado exatamente, com homens, e em que muitas das oportunidades, ainda são muito mais direcionadas para homens, porque as condições que o setor também dá ainda não estão, essas oportunidades e essas condições ainda não estão efetivamente mais, direcionadas ou propícias para as mulheres. Portanto, só por aí, claro que que foi uma experiência muito, muito importante e muito impactante na minha vida. O facto de, obviamente, ser uma mulher, eu na altura, quando recebi a bolsa e quando também fui finalista na parte do concurso, eu fazia parte da equipa executiva dos barcos, dos ferries de Sydney, que é os ferries que nós vemos ali perto da Casa da Ópera e da Harbour Bridge. E é uma operação que é reconhecida e conhecida e reconhecida a nível mundial. Portanto, é um transporte muito icónico por todo o mundo. Portanto, tem uma visibilidade muito grande. Eu era a única mulher na altura, que pertencia à equipa executiva. Mais uma vez, era a mais jovem, a pessoa mais jovem, era a única que não falava inglês como língua nativa, portanto, o impacto para mim foi muito grande. E para alguém que como nós, acho que não sou um caso único, nós portugueses duvidamos muito de nós, das nossas capacidades. Nós temos muitas capacidades, temos muitas competências, somos reconhecidos em todo o lado, pela forma como trabalhamos, como nos entregamos, pela nossa lealdade, mas ainda assim duvidamos sempre de nós. E então eu não sou exceção, e eu duvidava muito das vezes das minhas capacidades. Acho que estava, por mais que as pessoas me dissessem que eu era espetacular, que eu fazia um trabalho excelente, na minha cabeça às vezes as coisas eram um bocadinho diferentes. Então ter recebido obviamente, esses reconhecimentos, eu lembro-me que quando recebi, a bolsa de estudo, a forma eu emocionei-me bastante, não é? E a pessoa que estava do outro lado disse, ainda bem que pronto, que temos este impacto, não é? Hum, e eu disse-lhe, pronto, é uma coisa que eu não estava à espera e que infelizmente, talvez se fosse no meu país, eu não sei se seria reconhecida por isso. O que é pena, o que tenho pena, não é? Ou seja, tinha ali um misto de sensações que era, estava muito feliz porque estava a ser reconhecida por isso e depois pensei, e se fosse em Portugal, será que me reconheceriam este valor, não é? Talvez não. Pronto, até tive ali um misto de De... sensações, mas E foi porquê, ótimo. e porquê que voltou? Em 2000 e, se não me engano, em 2024. 24, sim, voltei a ser cá há cerca de 1 ano e meio. Bem, saudades, sinceramente. Nós tivemos ali o período, como todo mundo, não é, do Covid, Óbvio. eu vou desde que fui embora em 2015, eu voltei todos os anos, eu vinha pelo menos uma vez a Portugal, tinha prometido à minha avó que a vinha ver todos os anos. E tive cerca de 1 ano e meio sem vir a Portugal na altura do Covid, porque a Austrália tinha as fronteiras fechadas.
Assim que reabriram, eu vim a Portugal, eu vinha sempre de surpresa, nunca avisava e, então nesse ano vim, passar o Natal a casa. Foi o único Natal que passei em 10 anos com a minha família. Vim passar o Natal a casa, estive com a minha avó e, fui-me embora antes da passagem de ano e infelizmente a minha avó faleceu 3 meses depois. Assistir ao funeral de alguém que nos é muito querido por videochamada não é, agradável. E, na altura, aquilo que eu pensei foi: se eu continuar a ir a Portugal, uma vez por ano, como tinha ido até então, eu vou ver, sei lá, os meus pais mais 20 vezes, talvez. Porque nós estamos todos a caminhar para mais velhos, não é, ninguém vai ficar mais novo, e aquilo que eu pensei foi: "Não, eu quero passar algum tempo de qualidade enquanto posso com a minha família, principalmente com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus, com o meu sobrinho na altura, agora tenho dois, mas então foi isso que me fez voltar. Tenho a sorte de ter o passaporte australiano, ou seja, posso sempre, se quiser, regressar à Austrália, mas senti que era um momento para estar mais perto da família e por isso é que decidi regressar. Mas voltando a Sydney e à comunidade portuguesa, que comunidade é que encontrou quando lá chegou? E até já disse que começou a trabalhar num restaurante português. Que comunidade é esta? Sim, então em Sydney há uma comunidade muito grande, a maior parte dos portugueses estão no estado de Nova Gales do Sul, é onde está Sydney. Há um bairro que é apelidado de Little Portugal, que é Petersham, que é onde está efetivamente a maior parte da comunidade portuguesa, sendo que cada vez mais isso está a mudar. Nós estamos a falar de uma comunidade que foi já há muitos anos, que já teve os filhos lá ou que foi com filhos pequenos e que hoje em dia já tem netos e que possivelmente já não regressam mais a Portugal, não é? Então, onde encontramos ainda alguns restaurantes portugueses, algumas pastelarias, o talho, mas que cada vez mais vai ficando mais reduzida porque a geração que nos últimos anos tem ido para a Austrália, no geral, não só para Sydney, tem estado muito mais dispersa. Portanto, enquanto que há 40, 50 anos as pessoas que iam para a Austrália iam efetivamente à procura de uma melhor qualidade de vida e com a ideia talvez de se instalarem lá e acabaram por lá estar por ter os filhos, os netos e foram ficando por lá, sendo que algumas das pessoas mais velhas, porque depois as comunidades também são um bocadinho diferentes das que nós temos cá em Portugal, algumas pessoas mais velhas que gostariam talvez de regressar a Portugal, mas como os filhos já não vêm, têm os netos, eles acabam também por ficar e eh, às vezes têm uma vida muito solitária, até porque muitos deles não falam inglês, apesar de estarem lá há muitos anos. Então ficaram ali no mundo muito mais da nossa comunidade portuguesa, também com alguns espanhóis, então não falam a língua, então é um bocadinho mais difícil. As novas gerações hoje em dia, como por exemplo foi o meu caso, que foi com o visto do Work and Holiday, hoje já vão com um espírito muito mais de viajar, trabalhar e viajar ao mesmo tempo, mas também com condições completamente diferentes. Vão com inglês, muitos deles já vão com trabalho ou pronto, são pessoas que já são mais qualificadas, que têm licenciaturas, mestrados e que vão para trabalhos também mais qualificados, que conseguem e acabam por depois ficar também em grandes empresas, mas que vão à comunidade portuguesa de vez em quando para ver uma Super Bock, para comer uma carne de porco alentejana, mas é isso. Há um festival. E as novas gerações de lusodescendentes, se calhar também já não têm têm ou não têm essa ligação a Portugal? A distância é muito grande também, não é? A distância é muito grande, sim, contrariamente ao que nós encontramos aqui em França, por exemplo, Luxemburgo, lá está, que estão muito mais, a proximidade geográfica é muito maior. Na Austrália a distância é realmente muito, muito grande. Obviamente vir a Portugal também, não acontece muito frequente, não é muito frequente, então acabam muitas vezes por perder um bocadinho o português, apesar de haver a escola também em Sydney, por exemplo, e também noutros estados, mas acabam por perder um bocadinho também o português. Vê-se uma concentração muito grande de portugueses e dos lusodescendentes também quando há jogos de Portugal, e aí São todos fecham a rua. Os jogos normalmente quando foi o europeu era às 4, 5 da manhã, estava toda a gente no clube português a ver com as bandeiras e com tudo. Há muito orgulho português, sim,
mas claro que depois também o facto de casarem com pessoas de outras nacionalidades, vão falando a língua em casa e vai-se perdendo um bocadinho o português. E isso nota-se um bocadinho por todo o lado, eu penso, e o dos meses, eu trabalhei quase 6 meses quando foi no Consulado de Portugal em Sydney, tive a sorte de viajar um bocadinho também com o consulado, estive em Perth, com a comunidade portuguesa, em Melbourne também, e notei que muita gente, por exemplo, a renovar os passaportes, os cartões de cidadão, muitas das pessoas já não falavam sequer português. Pronto, então, lá está, a distância é realmente muito grande, mas existe muito orgulho de ser português, que eu acho que umas gerações atrás não havia tanto, era mais o não ter tentar não ter o sotaque e tentar integrar-se o máximo possível. Hoje em dia acho que começa também a haver, vai-se perdendo, mas ao mesmo tempo as pessoas que têm muito orgulho ainda de serem portuguesas. E em termos de já falou dos jogos de futebol, em termos, de outras atividades, de outros momentos, em que a comunidade se junta? É assim, os principais eventos são efetivamente em Sydney. Há um festival que acontece em março, que é nesse tal bairro, em Petersham. Hoje em dia, porque se vai perdendo um bocadinho da comunidade, aquilo que era um festival praticamente exclusivamente português, hoje em dia já é das línguas lusófonas, portanto já tem uma influência muito grande, principalmente brasileira também, de outros países lusófonos, mas principalmente brasileiro. Portanto, vai havendo aqui quase uma simbiose aqui de várias culturas, mas pronto, acaba por ter a língua portuguesa como ligação. Depois tem, lá está, que tem a parte das comidas, tem normalmente fado, tem o rancho folclórico também que há em Sydney, depois tem um DJ a passar as músicas também típicas portuguesas, mas pronto, é assim o maior evento que temos na Austrália da comunidade portuguesa. Depois existem outros eventos um bocadinho mais pequenos, nos outros estados também e nas grandes cidades, como há em Melbourne, também há um evento, em Brisbane, mas não há assim nada, ou seja, tudo o que é assim atividades não, lá está, há clubes de futebol, há clubes de portugueses em que, por exemplo, tem a casa do Sporting e tem ali também equipas e tudo mais, mas são coisas numa escala um bocadinho menor. Além da família, do que é que sentiu mais, saudades de Portugal? É assim, sinceramente, a família a família, e a família, quando eu digo a família de sangue e a de coração, não é? Acho que claramente, porque depois o resto nós vamos aprendendo a lidar. Há muitas pessoas que falam na comida, mas lá está, também dá para ter comida portuguesa, não é a mesma coisa do que estar em países europeus, mas também temos algum contacto, temos alguma comida portuguesa. Mas eu acho que aí depois o dia a dia nós vamos nos habituando a outras coisas e eu tive quase 10 anos lá, então vamos nos habituando, mas eu acho que saudades realmente da família, das nossas pessoas, da nossa, eu acho que o beber um café. Beber um café naquilo que nós chamamos de beber o café, não é beber um café, é sentar numa esplanada, um dia de sol, estar com amigos, a falar e beber um café. É um momento muito português e que não existe na Austrália. Na Austrália o café é takeaway, é para levar e ninguém se senta a beber literalmente um café. Ao fim de semana há aquela parte do pequeno almoço, mas não há um momento do café. E nós temos muito isso. E é aquele momento de falar, de conversar, de falar sobre o tempo. Então senti algumas saudades disso, do nosso país, da nossa cultura, do falar português também. Eu partilhava às vezes muitas coisas no meu Instagram para falar português, porque a certo momento o dia todo é em inglês e a verdade é que às vezes faz falta falar a nossa língua, não é? Então, isso sim, mas para mim o maior desafio foi sempre as saudades das pessoas, sem dúvida. Como é que define Portugalidade? Portugalidade, boa pergunta. É assim, eu acho que para mim a Portugalidade acho que nós portugueses temos sempre um lugar a mais à mesa, não é? Há sempre lugar para mais um. E eu acho que isso é muito, muito português. E depois, obviamente, nós nunca nos despedimos completamente. E eu acho que por isso é que vem daí depois a palavra que nós falamos tanto da saudade. Nós vamos, mas nós nunca nos despedimos completamente.
Portanto, eu definiria Portugalidade como há sempre espaço e há sempre lugar à mesa para mais um, e é o não nos despedirmos por completo, porque sabemos que de certa forma nós regressamos. Estar fora e com toda esta experiência em Sydney, mudou-lhe a forma como olha para Portugal? Sim. Sim, sim. Eu acho que estar a 18.000 quilómetros de distância de casa, de Portugal, do nosso país, hum, dá-nos uma perspectiva muito, muito diferente de nós próprios e da nossa cultura, do nosso país. Eu acho que nos permite ver as coisas com mais clareza, eh, e normalizar, algumas coisas também que antes talvez não eram normais para nós, por exemplo, a distância. Hoje em dia, quando alguém me diz que ir de Lisboa a Porto, ai, Lisboa a Porto, isso não, isso é muito, demora-se muito tempo, é muito, muito longe. E eu: "Ok, talvez não é assim tão longe". Ou seja, normalizam-se aqui algumas coisas que antes eu também via de outra forma e hoje já normalizo mais essas questões. Eu acho que a parte da proximidade humana, o valorizar os momentos, o estar presente, nós muitas vezes estamos com as pessoas diariamente, mas na verdade não estamos. Estamos fisicamente, mas não estamos no momento, não estamos no telemóvel, estamos a olhar para a televisão, estamos a pensar, estamos a ouvir alguém, mas não estamos a escutar porque estamos a pensar em tudo o que temos para fazer. E o facto de, estar longe e de vir uma vez, por exemplo, só por ano a casa, fez-me dar muito mais valor àqueles momentos que nós passamos com as pessoas. E ok, quando é para estar, é para estar. Ou ao país? Ficou com um olhar um bocadinho mais crítico sobre aquilo que é o país, tendo em conta a experiência na Austrália? Fiquei. Fiquei, sim. Eu regressei a Portugal há quase cerca de um ano e meio e penso que não há um dia que não seja desafiante, para mim. Nós, falamos muito lá está, de quem vai de quem sai, e quando eu saí em 2015, havia muita simpatia das pessoas de: "Ok, foste para um país, novo, diferente, cultura diferente, uma língua diferente, longe da família", mas não há o inverso, que é, eu regressei e eu não tive a simpatia das pessoas de: "Tu regressaste, porquê?". As pessoas dizem: "Mas o que é que te está a custar assim tanto? É o teu país, tu viveste aqui toda a tua vida, cresceste aqui, é a tua língua", Mas não é e bem assim. não é bem assim. O nosso olhar. Como? É uma readaptação. Muito grande, muito grande. Aquilo que eu deixei há 10 anos não foi aquilo que eu encontrei. Hum, as pessoas que eu tinha, talvez algumas pessoas próximas, 10 anos de distância, com a distância que é a Austrália, eh, as pessoas que estavam próximas hoje já não estão, ou porque não estão, ou porque, como seguimos caminhos diferentes, hoje em dia também não nos identificamos mais e está tudo bem com isso. Portanto, não é que eu vá regressar à vida que deixei, não é de todo. Ir a um supermercado e fazer compras e eu não saber bem para onde é que me estou a virar, porque foram 10 anos na minha vida que eu não fiz compras em Portugal. Porque Confunde ainda o dinheiro? como? Se confunde o dinheiro. Não confundo o dinheiro, e hoje em dia já não, mas já fiz 2 rotundas quando cheguei nos primeiros meses, fiz 2 rotundas ao contrário. A polícia que não me ouça a dizer isto, mas fiz. Hum, Porque obviamente são 10 anos de uma vida que os meus hábitos eram completamente diferentes, a conduzir era diferente, o dinheiro hoje em dia já não, mas há muitas coisas que há a própria língua, a minha língua é português, hum, e hoje em dia há coisas que me saem que não é, talvez não são português nem são inglês e é ali uma mistura das 2. E se falar muito em inglês, começo a pensar novamente em inglês e já é muito difícil voltar para português e vice-versa. E às vezes nós achamos e criticamos pessoas que estão fora, vêm para aqui exibir-se para o nosso país, não é? Nós falamos muito dos franceses, que nós É. carinhosamente tratamos por avex, ah, mas depois eu percebi, isto é verdade, que isto acontece, porque são muitos anos de uma pessoa a falar aquela língua, com hábitos. Eu hoje olho para Portugal e há coisas que a parte de sentido de o respeito que temos uns pelos outros, mesmo a nível de sociedade.
é muito inferior, na minha opinião, se compararmos, por exemplo, à Austrália. O trânsito, o respeito que não se tem no trânsito, a cedência de passagem, o fazer uma fila para apanhar o autocarro, ou seja, eu acho que nós portugueses temos imensas qualidades, tenho todo o orgulho em ser portuguesa e obviamente voltei por algum motivo, mas há muitas coisas que sim, tenho um olhar muito mais crítico. Há coisas que nós nem sequer percebemos talvez no dia a dia, e talvez eu também já fui assim, que é o nosso negativismo. Nós somos muito negativos. Eu estava há uns meses numa farmácia e estava a ouvir uma conversa, estava à espera, e como é que tu vais? Olha, cá se vai andando, é como Deus quer. Pois, olha, nem me falas nada das minhas costas. Ai, não, mas a minha é as costas e as pernas, ou seja, nós temos de estar sempre pior do que o outro. E eu não se para mim é chocante, hoje em dia ouvir isso, que é porque é que nós temos que reclamar tanto, lá está, porque é que há pessoas que estão muito piores do que nós. Eu acho que temos que aprender a sermos um bocadinho mais generosos com os outros e com nós próprios, não é? E vamos agradecer aquilo que temos, porque talvez nós não estamos assim tão mal. Porque num dia que nós estamos mal, nós vamos dizer que estamos mal, mas no dia que nós estamos bem, nós não vamos dizer que estamos bem, nós vamos mais ou menos. Nós nunca estamos bem, efetivamente. E isso, para mim, mexe muito comigo, enquanto que os australianos são muito mais positivos, não é? Vai correr bem, está bem, estamos bem, vamos agradecer aquilo que temos hoje. E nós ficamos muito no problema, menos na solução. E então, Agora que voltou e voltando e continuando a trabalhar na Transdev no seu dia a dia, de alguma maneira está a pôr em prática ou tentar, não sei se a palavra certa será introduzir, mas de alguma maneira transmitir toda essa sua experiência que teve na Austrália? Não mudar o mundo, mas mudar o se seu. não percebi a pergunta, Marta, peço desculpa. Estava-lhe a perguntar se de alguma maneira agora, e continuando a trabalhar na Transdev, se aplica ou se de alguma maneira continua a pôr em prática algumas formas de trabalho que tinha na Austrália. Sim, claramente. Sim, não, aquilo que eu falei há pouco, não é? A Joana que vem para o trabalho é a Joana que vai para casa, portanto eu não consigo dissociar muito uma da outra. Hum, e sim, claramente que tudo que é boas práticas, seja da Austrália, seja de experiências que tive noutros países, a trabalhar ou a viajar, seja experiências também daqui mesmo que também adquiri, vou adquirindo também em Portugal, eu acho que temos é que partilhar as coisas boas e temos que implementar as coisas boas. Então tento ao máximo, tento incentivar no trabalho, principalmente com a minha equipa, apoio ao máximo e tento mostrar-lhes um bocadinho daquilo que foi um bocadinho a minha experiência. Todos nós temos experiências diferentes, mas mostrar-lhes que é possível e para não termos medo de dar um passo atrás. E eu acho que uma das minhas grandes lições que a vida me ensinou, não só na Austrália, no geral, é que normalmente sempre antes de avançar eu tive sempre que dar um passo atrás. Eu tive que deixar o ego de lado e isso foi constante na minha vida. A Austrália, lá está, quando eu fui para lá, tinha um trabalho estável aqui, trabalhava no escritório, trabalhava na minha área e fui para lá sem trabalho e fui servir às mesas e houve críticas e houve ok, não vais ouvir aquela voz, porque estás bem, estás feliz e está tudo bem. E quando fui tendo outras oportunidades, normalmente a vida pôs-me sempre um bocadinho à prova, que foi: "Não te vou dar isto agora, vais ter que dar um passo atrás", mas eu tinha a opção de: "Ok, eu não vou dar um passo atrás e vou ficar onde estou". E graças a Deus que sempre tive não sei se às vezes a inconsciência ou a coragem de: "Não, não, eu vou dar o passo atrás". E quando dei o passo atrás, eu consegui dar 2 à frente. E eu acho que nós temos que, eu não estou a dizer que temos de o fazer, mas às vezes nós ficamos muito acomodados, hum, e está tudo bem com isso. Mas se estivermos acomodados, mas se estivermos ali a sentir: "Não é bem isto", temos que mudar. E às vezes temos que, não é, às vezes a vida dá-nos um empurrãozinho, outras vezes temos que ser nós
E quando tens medo, sim, mas vai com medo, vai com tudo. Eu acredito mesmo quando as pessoas fazem aquilo que sentem, aquilo que acreditam e fazem com propósito e fazem também sem maldade. Eu acredito que a vida nos traz efetivamente coisas boas. Eu acredito muito que nós recebemos aquilo que damos. Temos é que dar também, não é? Não temos só esperar por receber, temos que Receber. dar primeiro e talvez esperar com alguma paciência recebemos depois. Neste período que esteve na Austrália, sentiu que tinha voz em Portugal? Hum, Senti, eu acho que tive o facto de ter trabalhado no Consulado de Portugal em Sydney, de alguma forma mantive ali alguma ligação com Portugal, ainda que durante pouco tempo e com a comunidade portuguesa, mas fez-me ver as coisas também de uma forma um bocadinho diferente. Hum, Senti que tinha voz quando tinha a possibilidade de poder votar do outro lado do mundo, ainda que nem sempre acontece, porque tive a situação de me dirigir na altura depois ao consulado para uma votação em que quis votar e efetivamente a carta não chegou, portanto eu não pude votar e obviamente não fiquei muito satisfeita porque é um direito que tenho. Se temos esse direito para votar, independentemente de estarmos ou não em Portugal, eu acho que se é um direito, então temos e se queremos cumpri-lo. Naquele dia não me senti muito satisfeita porque era um direito que eu queria exercer e que não pude, e que não me foi dada uma solução para o fazer. Hum, e de resto acho que fui mantendo a minha voz em Portugal foi, através das pessoas de quem gosto, das pessoas que me são próximas, e essencialmente senti que tinha voz através de muitos portugueses que tive a sorte de poder de alguma forma ajudar a irem para a Austrália, seja de férias, seja de pessoas que foram trabalhar, pessoas que ficaram efetivamente a morar e algumas hoje em dia também são cidadãs australianas, porque lá está, é o tal dar e depois uma pessoa também acredito que recebe, não é? E eu tive a sorte de ter encontrado pessoas muito boas na minha vida quando mudei para a Austrália, principalmente de outros países, na verdade, hum, e, e senti que também queria poder Sim. ajudar e contribuir. Então acho que a minha voz foi muito também de muitas pessoas que pude de alguma forma ajudar, fosse com incentivos, fosse com ajuda de pesquisa de vistos, de responder a questões às vezes que as pessoas têm receios, que são normais, que eu também os tive. Então acho que tive também essa voz e que ainda hoje vou tendo, porque volta não volta chegam-me algumas questões e claro, quando posso também tento ajudar, porque eu acho isso também é ser português, não é? É nós ajudarmos um bocadinho uns aos outros. Agora que voltou, ir para fora é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas já não é uma necessidade. Portanto, eu acho que enquanto que em 2015 para mim era uma necessidade, porque eu efetivamente queria muito ter uma experiência fora. Eu acho que depois de viver fora de Portugal, viajar deixa de ser uma fuga, não é? E então posso viajar ou posso mudar para outro país ou voltar para a Austrália, mas já não por necessidade, mas se houver a oportunidade, se eu achar que eu deva fazer, não digo que não. Neste preciso momento, sinto que estou onde devia estar, e isso para mim é muito importante que talvez um dia, quando começar outra vez aqui a ficar com o bichinho de: estou demasiado confortável", não digo que não possa voltar à Austrália ou outro lado qualquer do mundo, mas para já estou onde devo estar. Obrigada, Joana Feiteira, uma portuguesa que viveu durante 9 anos em Sydney. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, no